Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Avançar. Meu nome é Marcos Felipe. Eu sou a Simone Bastos. Estamos hoje aqui praticamente uma continuidade do episódio anterior, né? Vamos falar um pouco sobre gestão de equipamentos, né? Isso, é um belo assunto para a gente falar, né? Calibrar equipamento, a gente já falou bastante aqui. Tem que calibrar o equipamento, beleza. Mas para quê que eu tenho que calibrar um Isso aí. equipamento? Para que eu tenho que calibrar o equipamento? O que isso tem a ver? O que isso vai impactar diretamente lá no meu produto, na minha empresa? E a gente tem que falar também quando calibrar um equipamento. Sim, isso é importante, né? No episódio anterior, a gente falou um pouquinho sobre rastreabilidade metrológica, sobre você estar fazendo a sua escolha diretamente do seu fornecedor. Contrata um laboratório RBC, contrata um não RBC, tá? Mas eles vão fazer o quê? O serviço de calibração. E aí, obviamente, entra essa importância aqui da gente ter equipamentos calibrados, né? Então, o primeiro ponto, né? Eu sou uma indústria, né? Estou fazendo a aquisição aí dos meus instrumentos, dos meus equipamentos, estou montando lá meu chão de fábrica lá e vou fazer a calibração. Preciso procurar um fornecedor para calibrá-los, né, todos eles. E aí recebi o meu certificado de calibração juntamente com o meu equipamento, né? O É que eu isso que eu ia faço nesse falar. caso aí? A primeira coisa que eu tenho que fazer, né? Não, você comentou como se a pessoa já comprasse ele calibrado. Sim. Esse é o ideal. Mas acontece também, das vezes, a pessoa comprar e não vir calibrado. Então, antes de usar, ele precisa mandar calibrar o equipamento. Isso aí. Porque muita gente acha que o equipamento tá novo, tá bom, né? E não necessariamente isso. Porque a gente vai entrar aqui também um pouco no que é bom, né? Pode ser bom para uma coisa e não para outra, né? Então, a pessoa comprou o equipamento para utilizar, ele vai vir calibrado ou ela vai mandar calibrar. Aí recebeu o certificado, beleza? O que a gente E aí faz agora? você que, dessa pergunta da Simone, né? Você que tem dúvida nessa escolha de qual laboratório contratar para fazer a calibração, assiste o nosso episódio lá sobre rastreabilidade metrológica, que está bem legal. Mas aí chegou o equipamento com o certificado, né? Então, antes dele ser colocado em uso, o seu equipamento ou seu instrumento, eu preciso saber se, como a Simone falou, né? Se ele está bom. E, obviamente, você precisa olhar para o seu processo para saber se aquele equipamento ele atende às necessidades que você vai colocá-lo em uso. Ah, Marcos, mas poxa, eu comprei o equipamento, obviamente, pensando no meu processo. Só que você precisa medir temperatura dentro de uma estufa. Aí você compra um termômetro. Você precisa medir, mas esse termômetro vai te dar as leituras adequadas para o seu processo? Então, Sim. esse é o ponto, né? Esse é o ponto muito importante da gente discutir aqui. E eu me lembrei também de um assunto, como você falou, de vários equipamentos. Geralmente a pessoa compra vários equipamentos, mas eu tenho que identificar qual é qual, porque tem gente também que acha que os equipamentos são todos iguais, certificado pode ser de todos aqueles, vamos supor, eu tenho paquímetro, de todos os meus paquímetros. Não, certificado de calibração é um a um. Sim, e aí o importante da gente estar falando desse início, que na verdade é uma etapa que a gente tem dentro do sistema de qualquer empresa, que é recebimento, né? Então foi feita a compra e, obviamente, eu vou receber aquilo que eu comprei. Quando eu recebo o meu equipamento, normalmente algumas empresas até criam uma função específica de um profissional para isso, que é o inspetor de recebimento, né? E aí, Sim. quando ele vai receber aquele equipamento, ele não vai só, opa, tá sem avaria, não tá quebrado, vou colocar para uso. Quando a gente fala colocar para uso, entra nessa etapa que a Simone está falando, de inserir o seu equipamento dentro do seu sistema de gestão de equipamentos, que é dar uma Exatamente. identificação unívoca para ele, né? Tipo, ele tem uma identidade, né? Algumas pessoas assumem o próprio número de série do equipamento como a própria identidade dele. Só que muitos equipamentos têm números de séries enormes, né? E fica difícil de você identificar. E aí entra um conceito que o pessoal aplica muito, que é criar codificações, né, para os equipamentos, iniciando por letras, né, alfanuméricas, né, misturado ali letras com números, e aí identifica o seu equipamento, ele passa a fazer parte do seu sistema de gestão. Mais conhecido como número de patrimônio. Também, né? Ou tag. Ou tag, porque tem indústrias, né, que a pessoa dá um patrimônio para aquele equipamento, e aí o pessoal de lá que cuida disso, de patrimônio, ele está monitorando só a existência desse equipamento.
O pessoal da qualidade, vamos dizer assim, muitas das vezes é qualidade, outras empresas é manutenção, ele já dá uma outra codificação, porque ele está falando de como fazer a gestão daquele equipamento em relação ao seu processo de calibração, né? E aí acaba dando outra codificação. Mas é óbvio que isso não impede você de usar a mesma numeração do patrimônio para isso, caso você queira. O importante é que seja unívoco. Isso aí, o importante é que seja unívoco. E a gente inicia esse bate-papo falando do recebimento, porque a ideia chegou, comprei, não analisei o certificado, já dou um tag para ele? Já coloco ele no meu sistema de gestão? Mas se ele não estiver bom, você está inserindo algo no teu sistema de gestão que não está aprovado para uso, né? Então, isso é muito importante, a gente estabelecer essa etapa do processo. Né? Eu me lembrei de um item importante também que o pessoal tem dúvida. Coloquei um tag, um equipamento. O equipamento quebrou, eu coloco outro no lugar e uso o mesmo tag, o outro equipamento. Mas se é unívoco... Não, tipo, né? Não. Porque senão, quando a gente tiver... a ideia de estar identificando é que a gente vai chamar esse equipamento em algum registro onde ele é utilizado, para a gente manter a rastreabilidade, e aí não só a rastreabilidade da medição, né? A rastreabilidade de todo o seu processo, né? Então, se você substitui um equipamento, você perdeu toda essa rastreabilidade, porque a ideia é saber aonde que aquele equipamento foi utilizado, até quando ele foi utilizado, né? Então, se ele dá um defeito e não pode mais ser utilizado, você coloca outro, o ideal é ter outro número. Simone, você falou uma parada interessante, porque isso acontece muito e as pessoas acabam lá não dando um certo grau de importância para isso. Exatamente. Isso não acontece só em indústria, não, tá? Eu já vi acontecendo dentro de laboratórios, tá? O pessoal, ainda mais, por exemplo, dá um exemplo aqui de MRC. Você é especialista nisso, trabalha com isso. Fiz a compra lá do meu MRC, do meu cilindro. Anteriormente ele tinha uma identificação, tinha um tag esse meu cilindro, né? Sim. Comprei um novo. Tem gente que na compra do novo mantém o tag do anterior, porque senão vai mudar tudo, ele tem que mudar a planilha, ele tem que mudar algumas coisas dentro do seu sistema. Como você vê isso, né? Quando se trata desses equipamentos que ele tem, ele acaba, né? Ele tem vida, ele é um consumível, né? Então, tipo assim, eu vou sempre ter que ficar comprando, né? Mensalmente. Eu vejo que você tem um trabalho a mais, tá? Porque se você usa o mesmo tag, você vai ter que referenciar ele com tag e com o número de série dele, porque mudou, né? Já que o tag continua o mesmo, mas o número de série não, então você acaba tendo que 2 controles, né? Mas fica a cargo de cada empresa. Agora não pode, como você falou, manter o mesmo tag e ficar trocando o número de série, porque aí é outra coisa, é outro certificado, é outra coisa. Então é onde a gente quer entrar, né? O certificado, ele é daquele equipamento e daquela medição, porque se ele fizer outra calibração, ele vai ter um outro certificado do mesmo equipamento. E aí você está falando da gente manter o histórico de vida desse equipamento, né? E, obviamente, associar, quando se fala de calibração, não tem como fugir do conceito de incerteza, e aí eu consigo associar quando o meu equipamento foi utilizado e qual era a incerteza e os erros que estavam diretamente relacionados quando eu usei aquele equipamento. Aí vai entrar um ponto extremamente interessante, que vai falar da validade desse certificado, que é a periodicidade de calibração, né? Exatamente. Porque tem pessoas que usam isso somente a via de regra. Tipo, esse equipamento, a calibração dele é anual. Então, olha a etiquetinha dele ali, tá com a etiqueta, tá dentro do prazo, tô utilizando. Mas se por algum momento você utilizar esse equipamento fora da validade, fora do prazo, como você lida com essa situação, né? Como a gente lida com isso, né? Isso é uma dúvida bastante interessante, eu acho que é importante. Não pode usar fora do prazo de validade, essa é a regra, não pode usar. Mas se você mantém um histórico desse seu equipamento, você consegue provar que ele ainda continua dentro das condições esperadas, né? Então, como a gente está falando, eu tenho 1, 2, 3 calibrações, eu consigo montar um gráfico. Eu costumo fazer isso justamente para acompanhar se o equipamento está piorando, se ele está melhorando, né? Se os erros estão aumentando ou não. Então, esse é o objetivo de você ter um histórico desse equipamento, né? E aí você sabe quanto tempo ele dura, né? Porque a dúvida principal de todo mundo é quanto tempo eu coloco como prazo de calibração. Útil, né? É 1 ano? É 2 anos? É 5 anos? Então, e aí a resposta que todo mundo fala, que não agrada ninguém, depende. Então, essa resposta é muito ruim. Depende. Porque quem pergunta fica sem a resposta. Aí o dono do equipamento ele vai fazer uma escolha óbvia, tipo, custo.
Tipo assim, Então vou cara, botar eu vou mais botar tempo, 5 anos, eu não 5 quero anos. ficar gastando com calibração mensal, tipo, de 1 em 1 ano. É muito caro, ele não quer, ele Exatamente. vai colocando 2, 3 anos, E né? aí, pode ser isso? Pode, mas tem que ter um risco, né? Então a gente entra nessa questão do risco associado. Então, se eu coloco 1 ano, eu tenho 1 ano de risco. Se eu coloco 2, eu tenho 2 anos. O que é o risco? Quando eu for calibrar esse equipamento de novo e constatar que ele saiu da calibração, ele está com erro além do que o meu processo permite, eu tenho que reavaliar tudo que esse equipamento fez durante esse tempo, tudo que ele mediu durante esse tempo. Então, se você coloca um prazo muito grande, imagina 2 anos, 3 anos, você vai ter que reavaliar todo o seu processo de 2 anos, de três Sim. anos. E o interessante, Simone, de você estar falando sobre isso, porque para laboratórios que são prestadores de serviço, né, de calibração, seja ele RBC ou até mesmo alguns que não são acreditados, dentro da rotina eles fazem o que nós chamamos de checagem intermediária. Alguns de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses e 1 em 1 mês. Depende da Depende da rotina e do área, da equipamento. A rotina. gente faz até diário. Sim, né, por exemplo, laboratórios de ensaios, né, que trabalham com pesagem, né, com Exatamente. balanças, eles precisam fazer essas checagens intermediárias. E aí acaba que ele consegue ver esse monitoramento dos resultados que o ajuda aí a saber se ele precisa fazer uma nova calibração ou não, ou até mesmo definir essa periodicidade que a gente está conversando. Porém, quando a gente entra agora para a indústria, que eu já trabalhei em algumas aí, né? E aí você tem um setor lá que é o responsável por fazer a gestão do equipamento. Tem indústria que é o setor de ferramentaria, tem indústria que tem laboratório interno e aí o próprio laboratório faz isso. Tem indústria que tem uma equipe de controle de qualidade, onde os inspetores fazem esse controle dos equipamentos. Então, a gente vai ter, por exemplo, no offshore, você tem o próprio setor de manutenção, além dele fazer o gerenciamento das manutenções, também faz a gestão dos equipamentos a bordo. E aí, para esse tipo de usuário aí, né, que não tem o conhecimento de checagem intermediária, como é que ele faz, né? Então, o ideal seria ele pegar esses certificados, não só carimbar e colocar dentro de uma gaveta, dentro de um armário e dizer, olha, está calibrado, mas ele também ter um sistema que ele possa inserir ali incerteza mais erro dentro da primeira calibração. Segunda calibração, ele insere incerteza mais erro. Terceira calibração, ele insere incerteza. Opa, a gente está vendo a formação de um gráfico aí, vendo o comportamento desse instrumento dentro de um determinado período. Marcos, mas por exemplo, eu tenho, sei lá, 700.000 trenas. Eu vou fazer isso com as 1.000? Você pode estabelecer dentro do seu sistema ali a maior incerteza, o maior erro dentro daquele conjunto de equipamentos ali, de instrumentos, né? E fazer esse monitoramento dentro da pior resposta que você teve das calibrações que são realizadas. E aí, obviamente, isso tem um nome, né, Simone? Me ajuda aí. Qual o nome A disso gente aí? pode usar alguns softwares para fazer isso, Isso né? aí. Então a gente já está falando do controle estatístico de processo, Isso, né? controle Que é estatístico de algo que a processo. gente aprende aí na faculdade de engenharia de produção, no qual nós dois somos formados, que é bem interessante para isso, né? Então a metodologia é estatística, ela pode ser utilizada para bastante coisa e agora a gente pode usar ela para justamente acompanhar, né, esse histórico desse equipamento. Então, essa metodologia ela é baseada em formar gráficos e ficar acompanhando esse gráfico, só que, sim, a gente precisa ter limites nesse gráfico, né? Sim. Para a gente entender se ele está saindo dos limites ou não. E Isso como aí. que a gente estabelece esses limites? Da onde vem esses limites? Isso, é importante a gente estar olhando para o nosso processo. Sempre a gente vai olhar para o nosso processo. Você está utilizando lá um manômetro na sua linha de utilidade, ou seja, num vaso de pressão. Ele está lá monitorando lá a pressão interna de um vaso. Mas esse processo, quanto que esse manômetro pode errar? O quanto que é o limite dele de erro, né? E aí a gente vai definir isso para diversos tipos de instrumento. Então, o que a gente está conversando aqui, beleza, vai te ajudar a estabelecer a periodicidade. Você não vai agora estabelecer periodicidade só pelo valor, pelo custo. Exatamente. Então, agora tem que fazer um trabalhozinho aí de estatístico para isso. E o segundo ponto é que ela disse que a gente precisa de uma referência. E aí entra o outro trabalho que muitas empresas não querem ter, que é estudar o máximo, a tolerância de cada processo. Eu trabalhei numa empresa uma vez que estava muito embrionária ainda, estava montando ainda o sistema, comprando os equipamentos, a empresa ainda estava começando, uma empresa de grande porte,
mas acabei dando a sorte de entrar logo no início, assim, né? Onde estava a implementação de tudo. E aí, beleza, vamos montar um procedimento onde vai descrever a forma que faz gestão dos equipamentos. Então, ali você vai dizer quando que você calibra, qual é o fornecedor que você vai escolher, se é RBC, se não é RBC. Ali você diz quem são os responsáveis, o setor de compra faz isso, o setor da qualidade faz isso. E ali você diz como você tagueia e etc. Mas também você acaba dizendo quais são as tolerâncias para cada família de equipamento, para cada instrumento. Aí, quando chegou nessa parte, Simone, a gente falou, beleza, qual é? Não, procura a norma. Eu ia até te fazer uma correção. Às vezes não é que as pessoas não queiram, as pessoas não sabem como, né? Então, vamos dar uma dica para... Tem caso que as pessoas não sabem como, mas tem caso quando você olha para uma indústria enorme, tipo, por exemplo, a fabricação de um, sei lá, de um avião, a fabricação de um navio. É tanto instrumento e equipamento que utiliza, o cara ficar estudando ali o quanto que cada um pode errar quando for utilizado, cara, tem que ter uma equipe só para levantar e mapear isso tudo. Porque nessas áreas que você falou é mais importante ainda, né? Imagina um avião que você não sabe qual instrumento que você pode colocar lá. Então, o manômetro, ele é bem diferente, né? Então, você pode ter um manômetro com uma precisão e o outro com o outro. Mas qual que precisa? Qual classe de manômetro é utilizado lá? Porque depende de onde ele vai ser utilizado dentro do avião, inclusive. Sim, porque no mesmo avião, ele pode ter um manômetro de classe melhor e outro pior, dependendo do que ele vai medir lá. A pressão de que ele vai medir. Você entende que esse conceito que a gente está discutindo, ele vai lá na solicitação de compra? Também, isso que eu ia falar. Tipo assim, o cara quando vai fazer a requisição de compra, se ele não tiver essa informação, ele compra o equipamento errado. Exatamente. E aí ele compra um equipamento, ele gasta o dinheiro da empresa na compra de um equipamento, que quando chega o inspetor de recebimento vai e reprova. Exatamente. Pô, mas o erro foi quem solicitou. Então, tipo assim, é um conceito que precisa, de certa forma, ser disseminado para a empresa toda. Ela abraça vários setores, né? Pois é, vamos entrar aqui no erro máximo permitido para a gente ter uma coisa mais palpável, para a gente explicar para as pessoas como que eles podem chegar a essa conclusão de se o equipamento serve ou não para isso. Sim, aqui a gente vai dar algumas dicas, tá, de como a gente faz a avaliação do certificado de calibração para a gente poder estabelecer essa relação com o erro máximo permissível, tá? Então, todo certificado de calibração aí você já começa a perceber que deve constar aí o valor nominal, que é o valor do padrão que foi utilizado, né, do seu calibração, o valor médio ou o valor medido ali, já envolvendo o instrumento que você está calibrando, erro, né? E aí o erro vai envolver o valor que foi medido menos o valor do padrão que foi utilizado ali na calibração e a incerteza de medição juntamente com o intervalo de confiança ali, normalmente na calibração a 95,45% ali, que é o fator de abrangência juntamente com a incerteza de medição. Então essa é a tabela ali no certificado que vem os resultados de calibração. E aí eu já deixo aqui também como dica importante, é que o equipamento seja calibrado na faixa que ele vai ser utilizado. Se você não sabe ainda, calibra a faixa inteira, que isso também é um erro bem comum. Você não pede, né, para o laboratório quais os pontos que você quer a calibração e acaba vindo calibrado em pontos que não são o que você usa. Tá? Sim. E aqui, para fazer análise desses parâmetros declarados, né, então cabe aí a gente a gente tentar identificar o erro máximo permissível do nosso instrumento. Então, é isso que a gente está conversando aqui. Quando a gente vai escrever esse procedimento, com essa tabela, eu vou dizer, eu uso um micrômetro, mas qual é o erro máximo permissível desse micrômetro? Eu uso um termômetro. Qual o erro máximo permissível desse termômetro? E aí, o que a gente está trabalhando aqui é a referência para estabelecer esse erro máximo permissível está diretamente relacionado com a tolerância do meu processo. Então, não tem para onde fugir. Você tem que conhecer a tolerância do processo. Ou, se o erro máximo permissível for dito em alguma norma específica. Norma que ele tenha uma classe. Né? Como, por exemplo, a 14.105, da parte 1 e 2, que diz lá qual é o erro máximo permissível para cada classe de manômetro. Então, é um exemplo, assim como outros instrumentos, você encontra isso facilmente. Mas caso não... vamos dar um exemplo aqui para o pessoal entender. Não tem norma. Imagina uma estufa onde eu tenho que guardar um material naquela temperatura. Imagino que esse exemplo seja mais fácil das pessoas visualizarem. Então, eu tenho que guardar um material naquela estufa e esse material tem que ficar a 37 graus. Só que o meu processo permite
que essa estufa possa variar 1 grau para cima ou para baixo. Porque se ele variar isso, não vai estragar o meu material, né? Vamos colocar assim, ele consegue se manter dentro das condições estabelecidas. Como que eu faria nesse caso? Então, nesse caso aqui, por exemplo, quem é a sua tolerância do seu processo? É essa variação que você tem em torno ali do 37. Então, se ele pode variar ali de 1 grau, então o que eu tenho? O meu máximo, né? 38 e o meu mínimo ali, 36. Então, a tolerância do meu processo ali vai ser o 38 menos o 36, que é o quanto que ele tolera de variação em torno do 37 ali. Perfeito. Só que eu preciso encontrar, que a gente chama na metrologia, né, de um fator de divisão para isso, que é onde vai estabelecer a minha criticidade, né? Normalmente a gente trabalha, obviamente, a gente poderia ficar só um episódio inteiro conversando sobre esse fator crítico aqui, que é o divisor. Mas normalmente, quando a gente está trabalhando com processos que são críticos, eu escolho o meu fator crítico 10, e quando eu estou trabalhando com processos que não são tão críticos assim, eu escolho o meu fator de divisão crítico 5, que é onde eu estabeleço, você que está podendo ver aqui na tela, o meu fator de divisão ali, por exemplo, 10, quando é muito crítico. Muito crítico, né? Então, a gente pode pegar esse 2 graus que a gente tinha inicialmente, dividir por 10 e a gente chega a um valor de 0,2. Então, percebam que realmente 0,2 graus, um termômetro, para atingir isso, ele pode variar bem pouco. Por isso que a gente está falando, vai depender de onde esse termômetro está sendo utilizado, se é essa estufa, se é um banho, se é algo bem crítico, né? Que qualquer variação vai influenciar a minha medição. Então, se a gente der um exemplo, por exemplo, do pH, ele é altamente modificado com a temperatura, tá? Então, realmente, 0,1 grau, 0,2 graus vai fazer diferença, vai mudar o valor, né? Sim. Mas tem outros casos que não. Sim. Uma geladeira, às vezes a gente vê uma geladeira aí que, de repente, se ficar um pouco mais, um pouco menos, ela não é tão crítico. Eu só preciso manter refrigerado o meu material. Então, é isso que a gente vai falar. Equipamentos também que não são tão críticos, você não precisa dividir por 10. Isso, pode dividir por 5, ou por 1. Você estabelece enfim. o seu critério aí, crítico. E aí, como eu uso isso, né? E aí, a gente dá um exemplozinho aqui. Caso você aplique correção nas suas leituras, né? O que seria a correção? Também. Encontrei o erro, está lá no meu certificado, e na hora que eu vou fazer a leitura do meu instrumento, eu pego o erro do meu certificado e corrijo, né? Então, uma dica aqui, se o erro do teu certificado tiver positivo, então a correção com sinal trocado. Se o erro tiver negativo, trocando o sinal, você vai aplicar ali a sua correção somando. Porém, se eu tenho correção sendo aplicada, então eu levo em consideração apenas a incerteza de medição informada. Quero falar uma coisa importante sobre isso, porque via de regra tem que sempre corrigir o erro, mas nem sempre. Então, se o seu processo permitir esse erro, como a gente está falando de erro máximo permitido, você não precisa corrigir, principalmente se esse erro for muito menor do que a tolerância do seu processo. E é essa situação que a gente tem aí, né? Então, se a gente tem um termômetro que tem um erro muito menor que a tolerância do meu processo, eu não preciso corrigir ele. Sim, e caso você aplique a correção, você pode levar em consideração para a via de aceitação ou não a sua incerteza de medição apenas. Então, a incerteza precisa ser menor ou igual do que o erro máximo permissível que você estabeleceu. Se você não aplicar correção, né, aí entra o conceito que é o que é mais aplicado, né? Erro mais incerteza precisa ser menor ou igual ao erro máximo permissível ali dentro do seu processo. Só preste atenção que isso é uma faixa, que incerteza é mais ou menos. Então, você tem que fazer para os dois lados, né? Erro menos incerteza e erro mais incerteza. Isso aí, muito bom. E pegar o pior caso. Isso aí, muito bom. Então, essas são as dicas que a gente acabou dando dentro do processo de gestão de equipamentos, tá? São as dicas mais críticas aí que envolvem o dia a dia, né, do usuário, né? Que é compra do equipamento, recebimento do equipamento, análise crítica do certificado, tag, colocar a identificação no equipamento, ter um sistema de gestão
para fazer o monitoramento, né, da periodicidade de calibração, ou o equipamento está vencendo, ter um sistema que te notifique isso, para que você possa providenciar a próxima calibração, ainda mais para a indústria que tem muitos equipamentos. E aqui existem vários softwares de gestão, você pode estar procurando no mercado, pode entrar em contato com a gente pode estar indicando alguns softwares aí para você fazer gestão dos seus equipamentos, tá? E ele vai te dar todos esses parâmetros aí para você manter uma boa gestão dos seus equipamentos. Existem muito mais outras coisas que a gente poderia estar conversando, mas eu acho que o nosso bate-papo aqui já te deu informação, que são as informações essenciais aí para você manter uma boa gestão. E aqui a gente termina o nosso episódio de hoje, tá? Obrigado por você ter ficado mais tempo aí observando, aprendendo, e até a próxima. Até a próxima.